Oi, eu sou o Matheus e eu sou mais um brasileiro aqui na Europa. No vídeo de hoje eu vou falar como entrar numa universidade aqui em Portugal. E esse processo é igual, é bem parecido, na verdade, em qualquer lugar do mundo, bem parecido com o processo do Brasil. Vai mudar um detalhe aqui, um detalhe ali, um documento diferente, mas o processo em geral é bem parecido. E como no Brasil, a primeira coisa que você precisa fazer é descobrir o que você quer estudar. Qual o curso que você quer fazer? Você quer fazer algo relacionado à matemática, história, medicina, informática, sabe? Tem muitas áreas que você pode estudar, então esse é o primeiro passo. Você escolher o curso que você quer fazer. Escolhendo o curso, você tem que decidir aonde você quer estudar. Se é em algum outro país, ou no meu caso foi em Portugal, e em Portugal em qual cidade, qual estado que eu queria morar, sabe? Se eu queria morar mais no sul, mais no norte. Então eu procurei as universidades aqui em Portugal que tinham o curso que eu queria e eu fui por eliminação. Por exemplo, em Lisboa tinha o curso que eu queria, mas por questões pessoais assim eu não gostaria de morar em Lisboa, então eu cortei fora. Na Ilha da Madeira tinha o curso que eu queria e tanto os Açores quanto a Ilha da Madeira, acho que são as partes de Portugal que eu ainda não conheço, as únicas partes que eu não conheço, mas eu queria muito estudar na Ilha da Madeira. Então eu me inscrevi na Ilha da Madeira e eu não passei, acontece. E no Brasil também é normal, você se inscreve às vezes numa universidade e você não passa. Então você tem que ter um plano B, C, D, e foi isso que eu fiz. Eu me inscrevi em várias e eu passei em algumas, né? Não, e dessas que eu passei, eu tive que escolher qual era mais adequada para mim, qual que eu me encaixaria melhor. Eu vou deixar na descrição aqui o site da DGS, que é o site do governo, que é a parte do governo responsável pelo ensino superior aqui em Portugal. E nesse site é muito bom, porque primeiro, que é a fonte confiável, porque é do governo. Você não vai clicar ali e cair num, sei lá, num link falso, alguma coisa assim. E segundo, que ele é muito simples. Ele tem os distritos em cima, bem na parte superior dele. Os distritos aqui é como se fossem os estados no Brasil. Tem o distrito de Braga, que seria como se fosse o estado de Braga, e assim por diante, sabe? Você escolhe o distrito que você quer, você clica nele, e daí vai aparecer separadinho universidades públicas, institutos politécnicos públicos, escolas militares, se por acaso tiver, né? Naquela região, e depois embaixo os particulares, universidade particular e o Instituto Politécnico Particular. Você escolhe a universidade que você quiser ali, clica, vai aparecer todos os cursos que tem naquela universidade, vai aparecer o site da universidade e tal, e se naquela universidade ali tem o curso que você quer, você vai para o site da universidade e faz sua inscrição lá. Esse site é só com base para você achar melhor as universidades que tem aqui, sabe? Para você não precisar ficar digitando no Google universidade em tal cidade, universidade em tal cidade, até você achar onde você quer. Assim fica muito mais fácil, você já vai no lugar certo. E como eu disse, é um lugar confiável, né? É um meio oficial. Toda a inscrição que você faz é no site da universidade e o processo é bem simples, sabe? Você vai precisar, os documentos são mais ou menos padrões, talvez mude de uma universidade para outra, mas um documento de identificação, que é o passaporte, o Enem, a tua nota no Enem, porque brasileiro aqui entra com a nota do Enem, e o Enem serve para maior parte, eu não sei se todas, mas em todas que eu pesquisei, a nota do Enem é aceita aqui e também fora daqui, aceita até nos Estados Unidos, no Canadá, na Polônia, na Espanha, vários países aceitam a nota do Enem. O único ponto a se observar é que você tem que ter feito o Enem há no máximo 3 anos. Essa é a validade do Enem. Pelo menos em todos que eu olhei, tá? Quando você for escolher uma universidade, você dá uma lida certinho no edital, porque é bem explicadinho para você ver se realmente quanto tempo que tem a validade do Enem, se é a nota do Enem mesmo que é usada. A maioria das universidades que eu olhei, tanto daqui como de fora, utiliza a nota do Enem, porém de universidade para universidade muda qual nota que eles usam. Por exemplo, algumas usam a nota final do Enem. Algumas pegam algumas notas do Enem e utilizam. Por exemplo, tem um curso numa universidade X que não tem nada de matemática naquele curso. Então eles não olham a nota de matemática, eles ignoram ela. Tem outro curso que, por exemplo, a redação não é importante, então eles ignoram a redação. Então isso depende um pouquinho de curso para curso e é só olhar no edital, é bem simples. Além da nota do Enem, você vai precisar o teu comprovante que você terminou o ensino médio. E se tu está fazendo algum curso no Brasil ou fez e você quer acreditar aqui, você tem que trazer as emendas desse curso. E um comprovante de residência algumas vezes. E pagar a taxa de inscrição. Aqui não é inscrição que fala, normalmente eles chamam de candidatura, que você vai se candidatar. Essa taxa ela tem que ser paga por uma transferência bancária, normalmente,
mas a forma que você faz essa transferência pode variar. Por exemplo, você pode fazer num banco, você vai, sei lá, na Caixa, no Banco do Brasil, Itaú, qualquer lugar e pede para fazer uma transferência, mas normalmente isso é muito caro, transferência internacional é cara em banco. Você pode utilizar aplicativos, tem a Remessa Online, tem o TransferWise, que são muito bons. Quando eu fiz a candidatura, eu não utilizei esses aplicativos, porque normalmente a data que eles dão para receber o dinheiro é um pouquinho longa e eu estava fazendo muito em cima do prazo. Então eu precisava que o dinheiro entrasse na conta no outro dia. Então eu fui numa casa de câmbio, que é uma opção também. Você vai na casa de câmbio, eles depositam e eles falam certinho. Quando eu fui lá, eles falaram, se você pagar hoje, amanhã, até 5 horas da tarde está na conta. E era o que eu precisava, então foi o que eu usei. É mais barato que no banco, mais caro que no aplicativo, porém eles conseguiram, pelo menos na que eu fui, eles conseguiram me dar um prazo menor, então foi o que eu escolhi. Todo documento que você submeter, eles têm que estar apostilados na apostila de Haia. Eu não sei se vocês conhecem a apostila de Haia, mas é um acordo bilateral que vários países têm, entre eles Brasil, Portugal também tem, que é basicamente a forma de você comprovar que o documento tem validade, que você pode usar ele em outros países. Por exemplo, eu vou usar a nota do Enem. A minha nota do Enem é um papel ali, né, que eu imprimi no site do governo. Se eu trouxer para Portugal aquele papel, não vale para nada, é só um papel. Se eu fizer o apostilamento de Haia, ele tem validade. Isso facilita bastante, a gente consegue, de uma maneira mais simples, comprovar a autenticidade dos documentos, né, fora do Brasil. Porém, nesse caso específico, eu acho que é um pouco de exagero, porque se eu entrei no site do governo para pegar esse documento, ele teria que ser automaticamente validado, sabe? Porque assim vocês estão dizendo que um cartório da minha cidade é mais confiável que o site do governo. Mas enfim, é burocracia e a gente tem que respeitar. Esse apostilamento ele vai depender muito de cidade para cidade, de cartório para cartório. Onde você faz, cidades pequenas às vezes não fazem, tá? Não é todo cartório que você vai fazer que fazem. E às vezes uma cidade tem 2, 3 cartórios que fazem, você tem que ver o valor, que muda também. Quando eu fiz, na cidade que eu fiz, eu paguei R$36 por documento. Eu vi gente no Rio de Janeiro pagando R$70, então tem uma variação muito grande. O prazo que eles dão normalmente de 3 a 5 dias, onde eu fiz era feito na hora, eu ia de meio-dia até, sei lá, 1h, 1h30 da tarde estava pronto, um processo relativamente rápido, e você paga por documento, não é por número de folhas, não é por página, não é por complexidade. Então, o Enem que eu apostilei, ele tinha uma página só, paguei R$36. As emendas do curso que eu estava fazendo eram 35 folhas dos dois lados, ou seja, 70 páginas, e eu paguei R$36, porque é por documento. Se na sua cidade tem mais de um lugar que faz, então é interessante dar uma consultadinha nos preços. Se você mora numa cidade muito pequena, talvez eles não façam, você vai ter que ir numa cidade vizinha fazer, mas você precisa fazer o apostilamento, porque senão o documento não tem validade legal em nenhum país, né? Só no Brasil. Quando você for fazer a candidatura, normalmente são divididas em fases. Tem primeira fase, segunda, terceira e tal. E para estudante estrangeiro, normalmente é a última fase. O que são as fases? Fase é o seguinte, eles abrem um período, normalmente 1 ou 2 meses, para se inscrever. E daí depois eles olham, vê se vai fechar a turma ou não. Se fechou a turma, para por ali. Se não fechou, eles abrem mais uma fase para os alunos se inscreverem de novo e tal. E a parte dos estudantes estrangeiros normalmente é separada. Normalmente é no final, tá? Normalmente é a última etapa, mas já tem vagas reservadas para estudante internacional. Os cursos deixam às vezes 1, 2, 5, dependendo do curso, e a universidade tem o número de vagas para estudante estrangeiro. No meu caso, foi um processo totalmente diferente, depois eu falo sobre isso, tá? Mas em geral é assim. Então você vai submeter a sua inscrição, né, a sua candidatura, e ficar esperando até sair o resultado, até eles homologarem o resultado. Isso é normal no Brasil também, é assim, né? Você se inscreve, fica esperando, fica dando F5 na página para atualizar, para ver se já saiu o resultado. E se você passou, beleza. Em Portugal é basicamente isso. Em outros países, por exemplo, na Polônia, a universidade que eu andei olhando, você se inscreve com a nota do Enem também, é bem tranquilo, só que você tem que fazer uma prova de inglês, porque lá nessa universidade eles administram o curso em inglês, então você tem que fazer uma prova de inglês. Eu vi também na Espanha, precisava, na universidade que eu olhei, né, não são todos iguais, na universidade que eu olhei precisava fazer uma prova de espanhol. Então se você for fazer a candidatura em outro país, né, você tem que olhar, ver a exigência do curso, se você vai precisar
Se for em outro país, você vai ter que falar outro idioma, né? Só se você for fazer, sei lá, na Angola, em Cabo Verde, que é português também. Mas provavelmente você vai ter que fazer o curso em outro idioma, se for em outro país, e muito provavelmente você vai ter que provar que domina aquela língua, sabe? Em Portugal não precisa isso, porque a língua materna do Brasil é o português, então você não precisa fazer uma prova mostrando que você sabe o português. Teoricamente você sabe. Se você for, por exemplo, um argentino e quiser estudar aqui, você pode, mas você tem que fazer uma prova mostrando que você sabe o português. Daí é um pouquinho diferente. No meu caso foi diferente porque eu me inscrevi na primeira fase. Eu me inscrevi junto com os alunos daqui. Por que eu fiz isso? Porque para fazer o visto a gente precisa do documento que a gente foi aceito na universidade. Esse é o fator principal para o visto. Quando eu fiz um pouquinho diferente. Eu me inscrevi para a primeira fase junto com os alunos daqui, junto com o português. Eu não me inscrevi para a fase de estudante estrangeiro. E por que eu fiz isso? Quando eu me inscrevi, só podia entrar em Portugal quem tivesse o visto, por causa da pandemia, né? Eu acho que todo mundo sabe que a gente está vivendo uma pandemia. Então só podia entrar com visto de estudos. Então eu precisava do visto e para fazer o visto estava muito complicado, porque por conta da pandemia ficou muito tempo fechado o consulado, então eles tinham muito visto, assim, muito pedido de visto e a fila estava muito grande, então podia demorar muito. E daí, como a fase dos estudantes estrangeiros é a última fase, se eu deixasse para fazer no final, eu poderia não conseguir o visto a tempo de estudar aqui. Se fosse numa época normal, não ia me importar muito, porque a gente tem a possibilidade de fazer o visto de estudos aqui. Tu pode vir como turista e pegar o documento comprovando que você foi aceito na universidade e fazer o visto aqui. Não é a forma mais correta, não é a forma mais indicada, mas você tem essa possibilidade. Assim como eu comentei no vídeo que eu fiz sobre os vistos, que você pode vir como turista aqui e se legalizar, se você arrumar um trabalho, você pode vir como turista e fazer o visto de estudantes aqui. Não, como eu falei agora mesmo, não é o jeito mais adequado, mas você consegue. Porém, na época de pandemia, eu não pude fazer isso. Eu só podia entrar aqui se eu tivesse o visto. Então eu precisei do visto e eu me inscrevi na primeira fase junto com os estudantes daqui. Isso foi um jeito que eu burlei o sistema, mais ou menos. Não é toda a universidade que dá para fazer isso. E foi uma brecha, realmente foi uma brecha que eu achei no sistema. Porque assim, nessa universidade eu consigo me inscrever, mesmo sendo estrangeiro, eu consigo me inscrever para as fases normais. Porém eu sou prejudicado de certa forma, né? Como eu sou prejudicado? Eu acho que vocês sabem que todo curso é assim, né? Tem uma nota de corte na universidade. Se você tirou abaixo daquela nota, você não entra. Se você tirou acima, daí é classificado, os melhores alunos entram. Então, o que acontece? Como eu me inscrevi na etapa errada, eles pegam a minha nota e eles olham se está acima ou abaixo da nota de corte. Se tiver abaixo, eu estou desclassificado. Se tiver acima, eles põem a minha nota como sendo a nota de corte. Ou seja, vamos dizer que a nota de corte é 500 e eu tirei 1000 no Enem, a minha nota passa a ser 500. Se a minha nota é 700, passa a ser 500. Não interessa a nota que eu tirei, vai sempre ser 500. Agora, se minha nota fosse abaixo da nota de corte, eu estava eliminado. Só que assim, na primeira fase, essa faculdade onde eu fiz, ela é muito cedo, eles abrem muito cedo, abrem ali por janeiro a inscrição e não terminou as aulas ainda. Tem muita gente que está estudando ainda, está fazendo prova e muita gente não se inscreve, o pessoal começa a se inscrever na segunda, terceira fase. Ou seja, nessa fase é muito fácil você passar dessa maneira se você tiver a nota suficiente de corte, porque você passa por falta de alunos, realmente por falta de alunos. Nas outras etapas, daí sim é mais concorrido, que daí o pessoal vem em peso e você tem que tirar uma nota boa, e com a minha nota do Enem eu não ia conseguir, porque ela fica ali na média, né? E daí eu fiz isso porque eu precisava do visto rápido, essa é a maneira mais fácil de eu ser aceito, eu ia ser o primeiro a saber se eu fui aceito ou não, e também era uma segurança, porque se por acaso eu reprovasse ali, se por acaso eu não fosse aceito porque tinha muito aluno, eu podia me inscrever como estudante internacional, eu ainda tinha essa possibilidade. Se por acaso minha nota ficasse abaixo da nota de corte, daí eu estava ferrado, tinha que ir para outra universidade. Provavelmente eu não ia conseguir em outra porque a nota de corte é sempre parecida. Mas assim, se eu não conseguisse entrar porque tinha muito aluno, eu podia me inscrever como estudante internacional também, só que eu ia ficar mais pro final, porque estudante estrangeiro normalmente é no final, né, a última fase,
então ia demorar mais para conseguir o visto. E eu estava com muito medo de não conseguir, eu fiz esse processo. Como eu disse, é uma brecha que eu achei e me serviu muito bem, foi o processo que eu fiz. Quando eu sou aprovado no curso, daí eu posso solicitar a carta de aceitação, que eles me mandam por e-mail. Eu pedi na quinta e na segunda-feira de manhã já estava no meu e-mail, então eu imprimi esse documento e utilizei para fazer o visto. Esse é o documento mais importante para quem quer fazer o visto de estudos. Ele é a base de tudo, porque se você quer um visto de estudante, você precisa provar que está estudando, que vai estudar, e esse é o documento que comprova. Como eu disse, o processo aqui é bem parecido com o processo no Brasil. Nos outros países também é bem parecido, tanto na União Europeia como em fora da União. E a única diferença é que você vai precisar ter os documentos apostilados, fazer o apostilamento de AIA. Essa é uma diferença meio básica. E também, se você for em algum país que não é o português, a língua materna, que o curso não vai ser administrado em português, então você precisa fazer uma prova para comprovar que você sabe aquele idioma. E até isso muda um pouquinho, porque eu vi universidades que não precisava da prova para comprovando que você fala outro idioma. Inclusive eu vi na Polônia mesmo uma universidade que não precisava. Só que assim, vamos dizer que você vá para a Polônia fazer um curso e você não fala o idioma. Qual é a vantagem? Você não vai conseguir passar, você não vai entender nada. Então, a prova de idioma até é interessante para ver se você realmente sabe se vale a pena você ir nesse país que não fala o teu idioma. Agora, se você vir para Portugal, você fala o português, então é bem mais fácil. E, como eu disse, o processo é bem parecido. O principal é você saber o curso que você quer, que isso eu acho que é a parte mais difícil. Realmente a parte mais difícil é o curso que você quer. E também a região, porque apesar de Portugal ser um país pequeno, tem bastante diferença de uma região para outra. No norte é muito mais frio, no sul é mais quente. Você tem que ver também se você quer praia, se você quer mais interior, se você quer mais agito ou quer um negócio mais tranquilo, o que é melhor para si, no que você se adapta melhor, que você gosta mais. Mas tendo isso em vista, você sabendo o curso que você quer, ou pelo menos tendo uma ideia do que você quer estudar, porque mais na frente você pode trocar, e sabendo mais ou menos onde você quer morar, já facilita muito. E o processo é bem simples e bem rápido, e relativamente rápido e bem familiar. Para quem é do Brasil é bem familiar, e basta você ler os editais certinhos. Então, eu acho que por esse vídeo tá bom, eu me alonguei um pouco, espero que ajude alguém, e é isso. Obrigado e até mais.